Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero ler para você o mesmo texto numa outra tradução, que diz assim: irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia. Por isso, peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício. Isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus para vocês. Isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Amém? Diga para quem está perto de você: Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. Você sabe que Deus tem um propósito para esse tempo que nós estamos vivendo. E o propósito de Deus para esse tempo é trazer o avivamento. O avivamento não é só para a igreja de Deus. O avivamento, muito pelo contrário. O avivamento, ele é um mover de Deus sobre a igreja para que o mundo seja alcançado. Muitas vezes a gente quer o mover de Deus para nós. Eu quero para mim, eu quero em mim. Mas o que Deus quer fazer é um movimento na sua igreja para que a igreja alcance o mundo. Amém? E Deus quer fazer isso. E essa promessa de Deus está de pé. Ela é verdadeira. Não tem por que nós duvidarmos. Há tantas palavras de Deus que confirmam isso. Para nós, para a nossa nação, não tem por que nós duvidarmos disso. E esse é o tempo de Deus para nós. Chegou o tempo. Diga aí, chegou o tempo. Chegou o tempo. É a hora do Senhor, não é? Há muitas canções que dizem isso, há muitas palavras proféticas, e nós temos que crer, porque para que Deus se mova, é necessário que haja fé no nosso coração. É necessário que haja alguém que se coloca na brecha e diga: eu creio, eu estou na posição, faça em mim e através de mim. Amém? E Deus está dizendo para nós: é através de vocês. É através de vocês. Deus escolheu um povo, e você é esse povo. Olha para quem está do teu lado e diz: você é esse povo, você é essa pessoa. Deus está fazendo e Ele quer. Amém? Agora, Deus quer te usar de uma forma nova. Deus quer fazer de uma forma nova. Precisa ser de uma forma nova, porque tem que ser através de uma unção impactante. Precisa ser de uma forma que estarreça a terra. Porque a terra está tão contaminada, o mundo está tão cego, está tão obscurecido pelo pecado, pelas trevas, que a nossa luz tem que brilhar, 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 brilhar. Então tem que ser de uma forma nova. Deus quer fazer você de novo. Deus quer fazer em você algo novo. Deus quer fazer de você o novo.
Amém? Deus quer fazer de uma forma nova. E para isso, irmãos, nós temos que ser transformados. Deus tem que transformar a nossa vida. Nós estamos lendo aqui em Romanos que nós não podemos ser conformados com esse mundo, mas nós temos que ter a nossa vida transformada. Nós temos que ter a nossa mente e o nosso coração transformados. Porque existem 4 maneiras que a gente pode estar. Nós podemos estar deformados. Nós podemos estar deformados pelo pecado. Muitas vezes nós estamos totalmente deformados. E aí a gente acha que tá tudo super normal. Porque a gente nem nota a diferença, a gente já está totalmente deformado. O pecado entrou e você consentiu, e aí você nem vê que é pecado. Você já está deformado pelo pecado. Mas muitas vezes você não está deformado pelo pecado, mas você está conformado com o pecado. O pecado não está lá, mas você olha e fala assim, fazer o que, né? O mundo está assim, e você está conformado com a situação, e muitas vezes modelado pela pressão externa, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a conformação com o mundo, porque o mundo é assim, ele bombardeia com as suas ideias, e você começa a dizer, o mundo é assim, eu não sou, mas o mundo deixa o mundo lá, e eu aqui, Deus não fala isso, deixa o mundo lá, que o mundo pereça. Não, Deus diz que Ele não tem prazer em que o mundo vá para o inferno, nada disso. Mas ainda tem uma outra situação, muitas vezes a gente está só reformado. Sabe como que é reforma? Reforma é assim, tem um buraco na parede, você vai lá, tem uma rachadura na parede, você vai lá, dá uma quebradinha mais assim em volta, enche de massa, passa uma tinta em cima, e no começo tá tudo bem, mas passa um tempo, vai rachar de novo, no mesmo lugar, porque reforma faz isso. E muita gente está só reformada, continua com aquelas mesmas coisas embutidas, guardadas, escondidas, ocultas lá dentro, por baixo, tampadas por uma tinta nova. E isso é só ser reformado. Mas nós podemos ser transformados. E quem é transformado é aquele que é quebrado, macerado, tudo de novo. Mas aí quando se levanta um vaso novo, feito de novo, é o novo de Deus. Aí sim, nós precisamos ser transformados na nossa mente e no nosso coração. É isso que Deus quer de nós. Eu tenho que ser um novo de Deus nessa terra. Eu tenho que ser algo novo. Eu não tenho que ser nem conformado, nem deformado, nem reformado, só com aparência de novo. Eu tenho que ser novo de verdade. E é isso que Deus tem para você, geração.
É isso que Deus quer de você. É isso que Deus está esperando dessa geração. Uma geração nova, transformada na mente e no coração, que vai impactar essa terra com um brilho que o diabo não vai aguentar. Quando chega um crente transformado, o diabo sai correndo, porque ele não aguenta o brilho de alguém que é transformado de verdade, de alguém que é transformado pelo novo de Deus, de alguém que está cheio do novo. Está cheio de gente só reformada, está cheio de gente com rachadura por baixo, com reboque por cima, e está sempre rachando no mesmo lugar, está sempre quebrando na mesma brecha. Por quê? Por que quebra sempre no mesmo lugar? Ah, porque as minhas fraquezas. Deus quer transformar. Deus quer fazer a gente de novo. Quando Deus transforma, irmãos, Ele transforma em alguns aspectos. Primeiro, Deus quer transformar a nossa mente. E o texto fala em Romanos: nós temos que não sejamos mais moldados por esse mundo, mas pela maneira nova da gente pensar. A nossa mente tem que ser transformada, e a primeira coisa que tem que ser mudada na nossa maneira de pensar e no nosso coração é que nós temos que ser transformados na nossa mente a respeito de Deus. Nós temos uma ideia errada a respeito de Deus. Nós estamos muito acostumados com Deus. A gente já se conformou com Deus. Nós já nos habituamos com a presença de Deus. Sabe, queridos, o avivamento, isso quem falou foi um grande teólogo. Ele diz assim: avivamento, olha que gostoso, é o sopro de Deus para tirar a poeira que foi acumulada ao decurso dos anos sobre a nossa vida espiritual. A gente fica tão acomodado, conformado com Deus, e nós precisamos mudar a nossa mente a respeito de Deus. A primeira coisa que Deus quer mudar em você é o seu pensamento a respeito de Deus. Diga aí: eu preciso transformar a minha mente a respeito de Deus. Porque nós estamos muito acomodados com a presença. A gente não percebe mais a presença de Deus. Sabe o que parece? Parece que Deus é aquele hóspede que está já morando na nossa casa, no quartinho dos fundos, onde a gente não entra mais. Sabe aquele quarto que fica lá, onde você guarda todo o entulho da sua casa, e fica fechado e você não vai mais lá? Você fala: qualquer dia eu entro para arrumar essa bagunça. Não precisa ficar chocado, não. A presença de Deus vira isso na nossa vida. A gente habitua com a presença, ela perde o valor na nossa vida. A presença de Deus é um ato de misericórdia de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, a sua presença nos consumiria. Qualquer manifestação da presença de Deus nos consumiria, mas porque Ele é misericordioso. O início do texto, no versículo 1 diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou em outra linguagem diz: Deus mostrou grande misericórdia. Comece a prestar atenção que nós precisamos mudar nossa mente a respeito de Deus. Deus tem misericórdia em se apresentar no meio do seu povo. Começa a dar valor, jovem, menino, menina, que você tem acesso a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que você pode dizer: Deus, em nome de Jesus,
Isso é muito forte e precioso. Você tem autoridade em nome de Jesus quando você está cheio de Deus na sua vida e do Espírito Santo, para expulsar um demônio, para curar um enfermo, para salvar uma vida, para transformar um lugar. A presença de Deus é um poder dinâmico, atômico, maravilhoso, mas a gente esquece da autoridade da presença de Deus. A gente despreza, a gente brinca com a presença de Deus, a gente nem lembra às vezes que no meio dessa união, dessa reunião do povo de Cristo, Deus está presente. Nós precisamos mudar nossa mente a respeito da importância da presença de Deus. A gente tem que entender que Deus veio habitar no meio do seu povo, e nós precisamos desfrutar dessa presença por causa do amor de Deus por nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação há entre o lugar onde habita, presta atenção, que ligação há entre o lugar onde habita a presença de Deus e os ídolos? É uma pergunta. Quem pode me responder? Há alguma ligação entre o santuário, entre o lugar onde Deus habita e os ídolos? Alguém sabe? Há alguma ligação? Que ligação há? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, se eu sou o santuário, o lugar da habitação, da presença de Deus, que ligação há entre o santuário e os ídolos? Eu preciso mudar minha mente. É a primeira coisa que precisa transformar-se. É o meu pensamento em relação a Deus. A presença de Deus habita em mim. Eu sou o novo de Deus. Se Deus habita em mim, não posso estabelecer outro ídolo na minha vida. Parece que eu andei falando sobre isso ultimamente, né? Mas a minha vida tem que ser o santuário de Deus, e eu tenho que entender que Deus só habita num lugar preparado para Ele, num lugar preparado para o Senhor. Se eu não fosse por isso, irmãos, como Deus viria? Se eu sou santuário, Deus não vai habitar em qualquer lugar. Eu preciso entender, a minha mente tem que mudar em relação à presença de Deus. Quem quer a presença de Deus aí? É que a gente quer a presença de Deus assim: eu vou na igreja, eu assisto um culto animado, que presença gostosa. Agora eu vou embora e a presença de Deus fica aí, e eu vou fazer tudo que eu quero fazer. Nossa mente precisa mudar em relação à presença de Deus.
Deus habita num santuário não feito por mãos humanas. Ele habita no santuário que Ele mesmo fez, e é só aí que Ele vai habitar. Então você precisa mudar o seu pensamento em relação à presença de Deus. Ou você quer a presença de Deus, ou você não quer a presença de Deus. Se você quer ser o novo de Deus, você precisa desejar a presença de Deus e ser santuário de Deus. Esse é o lugar da habitação do Senhor, e para isso você precisa preparar o lugar para Ele habitar. E eu me lembro de uma história que eu li faz tempo, que falava sobre essa questão, que contava a pessoa contando que ele era muito gordo e que ele tinha um amigo, muito amigo, e que ele gostava de visitar esse amigo, e que ele ia à casa dele. Toda semana ele passava lá. Mas toda vez que ele chegava na casa do amigo, ele olhava na sala, na varanda que tinha na casa, e não tinha uma cadeira para ele sentar, porque ele era muito gordo, realmente. Então o que aconteceu? Era um hábito, eles se visitavam, e toda semana ele dava uma passadinha na casa do amigo. Só que ele começou a ficar desgostoso, porque ele passava lá, ele chegava, entrava, ia conversava um pouquinho, mas não tinha onde sentar. Então ele ficava de pé na porta assim um pouquinho, conversava, aí ele ficava sem graça, ficava cansado, e dizia para o amigo: bom, eu já vou embora, e ia embora. Chegava a semana seguinte, ele passava mais um pouquinho, conversava um pouquinho, e ia embora, até que ele começou a espaçar as visitas, 15 dias, e depois ele disse: eu não vou mais na casa do meu amigo, eu vou lá toda semana, e nunca tem um lugar para eu sentar. E ele é muito meu amigo, ele sabe que eu sou gordo, mas não tem um lugar para eu sentar na casa dele. E ele parou de ir na casa do amigo, porque não tinha um lugar para ele sentar. E o amigo percebeu que ele parou de visitar, e sentiu falta das visitas. E aí o amigo começou a pensar: por que será que ele não vem mais me ver? Ele passava aqui toda semana, meu amigo tão querido. Eu estou sentindo falta daquela conversa semanal, daquele bate-papo. E ele começou a pensar, e não conseguia perceber. E aí ele resolveu procurar um amigo e disse: poxa, eu estou sentindo muito a sua falta, você não passa mais lá em casa como você passava toda semana? Ele disse: pois é, não vou, não está dando. Não, alguma coisa está acontecendo, você sempre tem esse tempinho para passar lá na minha casa. E ele disfarçou, até que ele decidiu contar a verdade e disse: olha, eu sou muito seu amigo, eu gosto muito de você, mas não dá, toda semana eu passava lá e não tinha um lugar para eu sentar. Eu ficava lá em pé, na sua sala ou na sua porta. Não tinha um lugar para mim na sua casa. E o amigo disse: me perdoa, porque eu queria muito a sua visita, mas eu nunca preparei de verdade um lugar para você na minha casa. A semana que vem vai ter uma cadeira para você lá, porque eu quero você na minha casa. E a partir da semana seguinte, ele tinha comprado uma cadeira larga, onde cabia o seu amigo para sentar. E ele passou a visitar o seu amigo com frequência. Você quer a presença de Deus? Prepara lugar para a presença de Deus habitar no seu coração. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, ser transformados na nossa maneira de pensar a respeito da presença de Deus. A presença de Deus não é qualquer coisa, não é uma presença descartável. Ela não vem e vai como se fosse algo que você pode desejar ou não desejar. A presença de Deus habita num santuário. A segunda coisa é que nós temos que ser transformados na nossa mente a respeito do corpo de Cristo.
Nós temos que ser transformados a respeito de Deus, e nós temos que ser transformados a respeito do corpo de Cristo. Por isso eu peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício, isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Essa é a maneira espiritual de vocês o adorarem, diz o texto de Romanos. Nós temos que mudar a nossa maneira, nós temos que ser transformados. Se nós somos o novo de Deus, a gente tem que mudar a nossa maneira, nós temos que ser transformados, não conformados a este mundo, mas transformados na nossa maneira de pensar em relação ao nosso corpo, a começar ao meu corpo individualmente. E isso faz com que eu pense diferente em relação ao corpo de Cristo. Porque, queridos, de repente a gente vai perceber que não dá mais para viver por si só, não dá mais para viver sem Deus, não dá mais para viver sem o corpo de Cristo. Nós temos a nossa mente transformada, então a gente vai ter que se render total e completamente em sacrifício vivo, agradável, puro, santo, aos pés do Senhor Jesus. E essa palavra mostra, irmãos, que tem um contraste muito claro aqui. Antes o sacrifício qual era? Para oferecer ao Senhor, era um animal morto que se entregava. Mas a palavra de Deus diz que agora se oferece o quê? O sacrifício? Sacrifício? Quem já dormiu, levanta a mão. Um sacrifício? Um sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus. É completamente diferente o que a gente vai apresentar ao Senhor. Um sacrifício vivo. E esse sacrifício o que é? Nós. Diga eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Eu sou o novo de Deus. Eu sou o novo de Deus. O sacrifício vivo agora sou eu. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar em relação a mim mesmo, ao corpo de Cristo, ao meu corpo. Agora o sacrifício somos nós. Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver. Nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que dizer não ao pecado. Sabe o que acontece quando você decide mudar a sua maneira de pensar? Quando você diz eu quero ser transformado em relação à minha maneira de pensar, você não quer mais o pecado. O pecado quer você. Porque antes de você ser transformado, quando você era deformado, conformado, reformado, ficava lá dentro de você uma vontadezinha de pecar. Mas quando você é transformado, e quando você transforma a sua maneira de pensar em relação ao corpo, ao sacrifício, você não quer mais. Você não quer o pecado. O pecado pode querer exercer uma atração sobre você. O pecado pode querer te convencer. O pecado pode querer te atacar e te enlaçar. Mas você não quer mais o pecado. Você... Amém? Você tem a mente transformada em relação ao corpo. Nós temos que ter a nossa mente transformada em relação ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não quer mais o pecado, não.
Nós temos que ser o novo de Deus, queridos. Deus está esperando essa geração fazer a diferença. Não é uma geração que cai, levanta, levanta e cai todo dia, não. Deus quer uma geração nova, feita de novo, que diz não para o pecado. Não é porque o pecado é muito tentador e o pecado fica me tentando e eu preciso dizer para ele: ai, pecado, sai, eu queria muito pecar, mas hoje eu vou fazer uma força para não pecar. Não! Deus quer que você seja transformado na sua maneira de pensar e de viver. Você não quer mais o pecado, tem que ser uma decisão na sua vida. Você precisa ser transformado quanto ao seu corpo. Você tem que viver de novo, ser feito de novo. Eu preciso ser uma nova criatura em Cristo. O que passou, passou. Amém? Porque é isso que acontece. Quando o avivamento vem, a nossa mentalidade muda em relação ao nosso corpo. A gente se arrepende, confessa, começa a glorificar o nome de Deus e começa a ter um cântico novo no nosso coração. Eu não quero mais. O meu cântico agora é te adorar, é te glorificar. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar, eu não quero pecar, como o apóstolo ensinou para a gente. Você acorda de manhã e fala: eu não quero pecar, não quero pecar, não quero pecar. Que história é essa? Eu quero pecar, eu quero pecar, eu quero pecar. Me ajuda porque eu quero pecar. Está cheio de crente que passa o dia inteiro dizendo: ai, eu queria tanto dar uma pecadinha, me ajuda porque eu não estou aguentando. Que vida é essa? Que martírio é esse que você está vivendo? Deus quer que nós sejamos transformados. O nosso maior desejo é agradar a Deus. Você já acorda dizendo: eu não quero fazer nada que te desagrada, não me traz nenhum prazer te desagradar. O meu maior prazer é te adorar, é glorificar o teu nome. Tudo que eu faço é para a tua honra e para a tua glória. Eu preciso mudar a minha mentalidade em relação ao meu corpo e ao corpo de Cristo. E a terceira coisa, queridos, porque a palavra, só para concluir, a palavra de Deus diz que logo já não sou quem eu quem? Vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não vivo mais, agora quem vive é Cristo. Acabou essa história de querer agradar a carne todo dia. Eu preciso pecar, porque senão minha carne não aguenta. Mata a carne, crucifica a carne. Morro todo dia, porque eu estou vivificado por Cristo, em Cristo. Amém? Gálatas 2:20 fala isso. Essa é a verdade do avivamento. Isso é o avivamento. Você quer o avivamento? O avivamento traz isso sobre a nossa vida, um desejo de santidade, um desejo de ser transformado por dentro, por fora, pelo lado, por cima, por baixo, todo jeito. Amém? E o terceiro aspecto em que nós precisamos ser transformados é transformar a nossa mente em relação ao mundo. Nós temos que transformar a nossa mente em relação a Deus, transformar a nossa mente em relação a nós mesmos, ao nosso corpo, ao corpo de Cristo, mas nós temos que transformar a nossa mente em relação ao mundo. A maneira do mundo pensar é sempre oposta à maneira de Deus. É sempre, diga aí, a maneira do mundo pensar. É sempre. Diga um sempre bem forte. É sempre oposta à maneira de Deus. O problema é que a gente às vezes olha e fala assim: até pode ser, né, que dá para encaixar
essas coisas do mundo com as coisas de Deus. Tá quase batendo, tá parecido, tá mais ou menos, tá dando para aceitar um pouquinho do mundo, tá dando para gostar um pouquinho do mundo. A maneira do mundo pensar é sempre oposição a Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Não dá para pensar o mundo e Deus, é diferente. O mundo, ele quer controlar a nossa mente, presta atenção. O que o mundo faz para controlar a sua mente? Ele começa a exercer uma pressão externa. Ele vem e vai te pressionando. Ele fala uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Ele mostra na mídia, ele mostra no ensino, na escola, como nós estávamos conversando hoje com o pessoal que fez o workshop de teatro, de dança. Vem de todos os lados a pressão. É a cultura mudando e vai te pressionando. O mundo vem com uma pressão fortíssima externa para te moldar, para te controlar, para controlar a sua mente. O mundo quer fazer isso. Ele quer controlar você de alguma maneira. Mas Deus, Ele quer te transformar através do poder do Espírito Santo dentro da sua vida. Isso só vai acontecer quando você estiver cheio do Espírito Santo, porque a mudança, o controle de Deus é de dentro para fora. Não é uma pressão externa, não é uma pressão que vem de fora, não. É lá dentro de você que acontece a mudança. Não é uma palavra que vai ficar falando para você, não é isso. Porque você pode ouvir 1000 mensagens que falem para você não, e você vira as costas e faz o contrário. Mas a hora que dentro de você tiver a unção do Espírito Santo de Deus, rios de água viva fluirão do seu interior, e você nunca mais vai negar Cristo na tua vida. Nunca mais, nunca mais. Porque é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é pressão externa, é poder do Espírito Santo que transforma a nossa mente em relação ao mundo. E nós precisamos ser transformados na nossa maneira de pensar em relação ao mundo. É isso que Deus quer fazer conosco. A palavra no original que diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra é metamorfose, do original, do grego. Metamorfose é uma transformação, é uma mudança, que é uma mudança de conteúdo, é uma mudança de formato. Não é só do que você recebe, mas é uma mudança de conteúdo, de caráter. Amém, queridos? Então é o que Deus faz. E aí olha o que acontece lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Cheiro bom, a fragrância do seu conhecimento, o perfume, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Aí, queridos, quando eu sou transformado na minha mente em relação ao que eu entendo da presença de Deus, a presença de Deus tem que estar em mim. Quando a minha mente é transformada em relação ao que eu sou sacrifício vivo para Deus. Quando
Quando eu sou transformado na minha maneira de pensar em relação ao mundo, eu não me conformo por esse mundo, eu não sou moldado pelo mundo, mas eu sou controlado pelo Espírito Santo. Aí, aonde eu chego, eu sou luz, eu sou sal, eu sou cheiro de Cristo. Aonde eu vou passando, todo mundo diz: ai, que coisa boa, eu quero isso, eu quero esse avivamento, eu quero esse poder de Deus. A igreja precisa fazer diferença na terra. Essa palavra está ficando velha, a gente só fala isso, mas não faz diferença nenhuma. A gente está ficando igual a todo mundo. A gente está ficando parecido com tudo. Mas Deus quer que nós sejamos o novo. Deus quer que eu e você sejamos o novo de uma maneira nova, transformados no nosso pensamento. Mas veja só, Jesus só começou a pregar. Jesus só começou a pregar quando ele foi cheio do Espírito Santo. Então nem eu, nem você, nem ninguém devia abrir a boca se não tivesse cheio do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser o novo de Deus nessa terra. A igreja de Cristo precisa estar cheia do óleo. Realmente, como é que é? O óleo precioso da unção está sobre mim. Dizendo sim. Eu preciso do óleo precioso da unção, gente. Sem óleo nós vamos ficar secos. E você abre a boca, não atrai ninguém, não muda nada, não faz nada de diferente, porque Jesus só pregou cheio da unção. Por isso que você precisa ser o novo, eu preciso ser o novo de Deus nessa terra. Deus está falando conosco, irmãos. Avivamento é disposição para trabalho, é disposição para fazer com ousadia, depois que você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso precisa ter mudança, transformação. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que que Jesus disse para eles: gente, vocês vão falar, vocês vão pregar, o mundo inteiro vai ouvir, depois que vocês forem cheios do Espírito Santo. Deus quer derramar sobre você essa unção hoje. Unção que transforma, unção que transforma a mente, unção que transforma o corpo, unção que transforma a visão, unção que transforma o pensamento. A grande colheita não vem para a igreja, porque a igreja não está cheia do Espírito Santo. Quando a igreja estiver cheia do Espírito, vem a grande colheita. Porque Deus prometeu, Jesus prometeu, vocês vão ser testemunha até os confins da terra, e a terra vai ouvir. Quando? Vocês vão ser testemunhas quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de unção. E a promessa está feita. E nenhuma das promessas de Deus falhou, não vai falhar, nem essa vai falhar. É por isso que Deus quer nos encher do seu poder, do Espírito Santo, amém? Deus quer te encher até transbordar. Deus quer te encher até transbordar, porque senão, se o Espírito Santo não te encher até você transbordar, sabe o que vai acontecer? O mundo vai te pressionar e vai te modelar. Não vos conformeis com este mundo. Não seja modelado por esse mundo, mas seja transformado pelo poder do Espírito Santo, de dentro para fora. Amém? Amém? Nós precisamos dessa transformação. Você crê nisso?
Você concorda comigo? Que nós estamos precisando dessa transformação na nossa mente? Nós precisamos pensar diferente na importância da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos pensar diferente no nosso sacrifício vivo. Tem que ser santo e agradável a Deus. E nós precisamos pensar diferente em relação à pressão que o mundo está fazendo sobre nós. Nós é que temos que fazer pressão nesse mundo. O poder está dentro de nós através da unção do Espírito Santo de Deus. E Deus quer fazer isso nessa noite na sua vida, nessa tarde na sua vida, está quase de noite, né? Deus nos deu essa canção que diz: me chama nesse tempo, me faz olhar para fora. Deus está agindo para trazer salvação, mudar a nossa história, mostrar misericórdia, chamar para aliança, atingir toda a nação. E eu respondo a isso com um cântico novo. A nossa vida tem que ser um cântico novo, queridos. Sou fruto desta promessa de Deus, luz para essa geração. Ofereço a minha vida em sacrifício vivo, um novo pensamento em verdadeira adoração. Salvar o mundo, esse é meu alvo. Erguer seu nome. Eu sou o novo de Deus. Viver com fé em santidade. Ser testemunha. Eu sou o novo de Deus. Que você possa viver essa palavra de verdade. E eu quero te chamar agora, se você realmente precisa ter a sua mente transformada, não vos conformeis com esse mundo. Eu sei que nós precisamos ter a nossa mente transformada. Vamos ficar de pé agora? Fecha os teus olhos aí no seu lugar. Deus quer transformar a nossa mente, porque não dá para ficar conformado. Nós precisamos de transformação. É urgente essa palavra, porque é esse o tempo. Deus não vai usar outras pessoas, Ele vai usar a igreja. Deus não vai usar outras pessoas, Ele vai usar você. Então não seja modelado por esse mundo, não seja conformado por esse mundo, mas seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer transformar a nossa vida. Querido, você pode sair daqui transformado nessa tarde. E daqui para frente, viver esse chamado de Deus na sua vida. Amém? E aí no seu lugar, se você sabe que a sua mente precisa ser transformada em um ou em todos esses aspectos, porque você realmente não tem sido santuário para a presença de Deus, ou porque você não tem oferecido a sua vida em sacrifício vivo, puro, santo, agradável, ou porque o mundo tem modelado a sua vida e você não está realmente transbordando do Espírito Santo para ter ousadia e de ir e fazer a obra como Deus quer. Deus pode fazer diferente agora. Deus pode trazer a sua vida e te levar onde você nem pensa, até os confins da terra. Deus pode fazer de você um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora. Nós estamos precisando de uma geração de pastores e pastoras, de homens e mulheres de Deus ousados que queiram assumir o ministério. Nós estamos vendo jovens que fogem do ministério. Sabe por quê? Porque não estão transformados. Estão conformados a esse mundo. Então, por que enfrentar esse mundo? Mas Deus quer agora transformar você para que você possa ser esse homem e essa mulher que vão transformar também, além de ser transformados. Amém? Então, levanta a sua mão aí no seu lugar, se você sente que precisa dessa transformação. Se você sabe que você precisa ser transformado na sua mente, Deus precisa mudar essa sua maneira de pensar.
Você que levantou a sua mão, corre para cá. Nós vamos orar juntos aqui. Eu sei que Deus vai mudar a nossa mente. Nós vamos ser uma igreja de pessoas novas. Nós vamos ser o novo de Deus nessa terra. Nós vamos brilhar nesse mundo. Nós vamos brilhar nesse mundo como tochas. Não para ser escondidos embaixo da cama. Não para ficar escondidos, né? E não sermos vistos, mas para sermos colocados no alto da cidade. E o mundo vai ver. E o mundo vai ver. E o mundo vai ver as luzes que o Senhor quer usar. Pode vir mais para frente aqui. Se você quer que essa presença de Deus habite a tua vida, não por um momentinho durante um culto, mas se você quer ser santuário, Deus vai habitar em você. Se você quer ser sacrifício vivo, hoje você vai entregar sua vida aqui nesse altar. Você é o sacrifício. E Deus vai aceitar a tua vida como sacrifício nesse altar. Esse é o altar. Se você não quer mais ser conformado com esse mundo, hoje Deus vai te encher do Espírito Santo para que o poder transforme você de dentro para fora. Para não querer mais nenhum gosto pelo pecado, nenhum desejo pelo pecado. O pecado não tem que exercer poder sobre a sua vida. Nós é que temos que exercer poder sobre o mal e dizer: sai em nome de Jesus, e ele sai da nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Ser cheio é um processo contínuo. Se você pegar um vaso e começar a encher, ele vai transbordar à medida que você continuar enchendo, enchendo, até que a capacidade dele seja ultrapassada. Né? Se você começar a encher ele de água, ele vai encher, 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 até que não caiba mais água dentro e ele comece a transbordar. Mas se você parar de encher, ele para de transbordar. Então, ser cheio até transbordar, você pode até transbordar um dia. Se você parar de encher, você para de transbordar. Então, ser cheio até transbordar é um processo contínuo na presença do Senhor. Amém? Não esqueça disso. Amém? Eu sou. Eu sou. Deus te abençoe, queridos. Glória a Deus.